Olá, mega fãs, tudo bem com vocês? Então, depois de muita espera, né? Na verdade, depois de mais de um ano, finalmente estamos de volta com produções da Marvel Studios. E nada melhor do que começar essa nova era com WandaVision, a nova série original do Disney Plus, feita pela Marvel. A partir de hoje e pelas próximas semanas, eu vou estar aqui toda sexta-feira para poder comentar com vocês, né, fazer o review que vocês já conhecem de cada episódio da série que for saindo. No total, a temporada vai ter 9 episódios, como já foi confirmado. E só um aviso, vai ter spoiler. Então, se você ou não viu o episódio ainda, ou não gosta de spoiler, eu aconselho você a parar agora. E lá no Disney Plus, assistir os 2 primeiros episódios que já estão disponíveis. Depois retornar aqui para poder acompanhar o review. Porém, se você for uma pessoa igual a mim, que não se importa muito com spoiler, pode continuar vendo o vídeo, porque, acreditem, esses 2 primeiros episódios já dá muito pano para manga, já tenho o que comentar, e eu tô aqui justamente para poder falar sobre eles. Começando pelo primeiro episódio. Ao contrário do que muita gente esperava, e até do que eu mesmo esperava, né, que o episódio já fosse começar com a introdução, sabendo onde é que Wanda tava, o que ela tava fazendo, o que aconteceu depois dos eventos de Vingadores Ultimato. Isso não acontece. O episódio já começa, né? A série já começa nos jogando diretamente nessa nova realidade dela, né? Esse novo sitcom que ela criou. Só lembrando, cada episódio, pelo menos os 6 primeiros episódios vão ser baseados em sitcoms, cada um de uma década diferente. E os 3 últimos vão ser literalmente o que conhecemos do MCU. Vai ser pancadaria, vai ser efeito especial, vai ser luta e vai ser tudo o que vocês querem. O episódio começa já com Wanda e Visão chegando nessa nova cidade em que eles vão viver, né? Westview. Eles dois estão com roupas de casamento, né? Eles chegam nessa nova casa que eles estão. Porém, a partir daí, algumas coisas meio suspeitas começam a acontecer. Por quê? Nem Visão nem Wanda lembram como eles se casaram, quando foi esse casamento. Eles não têm lembrança da data, eles não têm aliança no dedo. Eles não lembram da música que eles dançaram no casamento. Então, esses aspectos estão em branco na vida dos dois. Porém, eles sabem que eles estão casados, que eles começaram a vida nova e que eles estão nessa cidade. Então, a gente já começa com esse pequeno mistério no ar. O que foi que aconteceu entre Ultimato e o começo da série? Onde o Wanda tá? Como essa realidade começou? Então, são muitas perguntas que, ao longo da série, provavelmente vão ser respondidas. Nesse primeiro episódio, nós também já temos a introdução de Agnes. Agnes, que é a vizinha fofoqueira, vai ser a vizinha fofoqueira da Wanda, né? Porém, pelo que nós fãs, né, já vimos comentando nas redes sociais, no Twitter, nossa teoria é de que Agnes é, na verdade, Agatha, que nos quadrinhos é a mentora da Wanda, né? Uma bruxa que sobreviveu a Salem e tá aí vive há milhares de anos, às vezes ajudando Wanda, às vezes trazendo algumas complicações. E Agnes interage com Wanda, né? Querendo saber algumas informações sobre ela, como foi o casamento, porque eles foram morar ali, se eles têm filhos. Wanda até brinca, né? Falando que ainda não, quem sabe no futuro. Wanda e Visão, em um determinado momento, olham um calendário, né? Com uma data que está marcada com o coração. Porém, eles não se lembram por que eles marcaram aquela data, o que vai acontecer. Durante alguns minutos, na verdade, pelo menos até metade do episódio, eles acham que é a data do casamento deles, né? Do aniversário do casamento. Então, no trabalho, Visão acaba sendo lembrado pelo chefe que eles vão ter um jantar. Chega a hora do fatídico jantar. Wanda não tem nada preparado. Agnes traz compras para ela da própria casa. Wanda começa a montar seu jantar, né? Usando seus poderes. E é interessante porque durante todo o episódio, Wanda usa suas habilidades para fazer algumas coisas. Levitar objetos, fazer a comida ficar pronta, mudar o rosto do Visão de androide para o de humano normal. E é muito legal porque todos esses efeitos eles são práticos, justamente fazendo uma referência a como eram os efeitos desses sitcoms lá da década de 50. A todo momento em que a série está sendo exibida, né, o episódio está passando, nós temos as famosas risadas de fundo, que são uma marca registrada, né, de muitos sitcoms. E aí é interessante porque em um determinado momento do jantar, o chefe, né, de Visão começa a questionar ele e a Wanda sobre por que eles foram para aquela cidade, o que eles estão fazendo ali, qual é a história deles, quando eles se casaram, novamente, se eles têm filhos. E Wanda e Visão eles se embolam, eles não sabem responder a essas perguntas, né? E nesse momento, o clima do episódio dá uma mudada, porque as risadas de fundo elas desaparecem, a fotografia, mesmo que em preto e branco, ela fica mais escura e dá mais foco no rosto da Wanda e do Visão, porque eles não sabem como responder isso e parece que isso começa a afetar a Wanda, já que
ela, né, foi responsável provavelmente por criar essa realidade. E aí meio que o tempo é, como é que eu posso dizer, congelado. As pessoas, né, os outros 3 personagens, eles ficam presos no momento em que eles estavam. O chefe do Visão engasgou, então ele fica engasgando repetidamente. Visão fica olhando pra Wanda com a cara de assustado. E a mulher do chefe fica mandando ele parar com aquela gracinha, parar de tossir. E aí Wanda fica sem saber o que fazer, né? Ela vai e manda a Visão salvar o chefe. E aí Visão coloca o chefe no chão, enfia a mão pela garganta dele e tira alguma coisa que ficou presa, né? Que fez ele engasgar. E é interessante porque nessa hora parece que Wanda literalmente deu um comando à Visão. Falou que era pra ele fazer aquilo, como se ele tivesse que obedecer aquele comando que ela deu. Então ficou aí essa dúvida no ar, né? Se ela realmente controlou ele nesse momento ou se foi apenas uma leve impressão. Termina com Visão e Wanda sentados no sofá, né? Conversando sobre a vida deles, falando que eles são um casal muito incomum. E aí eles questionam novamente, né? Agora só entre os dois. Porque eles não têm uma música de casamento, porque eles não lembram a data do casamento. Aí um dos dois sugere que aquela data passasse a ser a data do aniversário de casamento deles. Wanda cria aliança pros dois, né? E termina o episódio com eles olhando pra tela da televisão. Visão liga a televisão e eles começam a assistir. Porém, nisso, a câmera recua e nós saímos dessa realidade. E vemos um monitor. E vemos uma pessoa, na verdade não chegamos a ver a pessoa, né? Vemos apenas a mão dela, que está assistindo o monitor. E nesse monitor tem a realidade da Wanda, como se fosse literalmente um show de televisão. É engraçado porque nesse momento a fotografia muda totalmente. Ela passa a ser colorida. E passa também a ser a mesma fotografia que nós já conhecemos dos filmes da Marvel. Então dá para notar que vai ter essa mudança. Outro ponto interessante nessa cena final é que em um dos cantos, em um dos monitores, dá para ver a logomarca, a logo, né, da SWORD, que é a nova organização que vai aparecer no universo cinematográfico Marvel, que já vai entrar em WandaVision. Eles provavelmente é que estão querendo saber o que é que aconteceu nessa nova realidade da Wanda, né, porque foi que ela criou. E temos aí mais esse mistério, né, como que a SWORD vai se colocar no meio disso tudo. Antes de terminar de falar sobre esse primeiro episódio, tem um outro acontecimento bastante interessante, que Kevin Feige já havia revelado em uma entrevista, né, que realmente acontece. No meio do episódio nós temos um comercial. Sim, nós temos um comercial, bem comercial, a cara dos anos 50. E o comercial desse primeiro episódio é de uma torradeira. E o interessante é que a torradeira ela foi feita pelas indústrias Stark. Então nós já temos aí uma referência sobre o Homem de Ferro, né? Que obviamente, querendo ou não, tem influência na história da Wanda, né? Porque vamos lembrar lá da Era de Ultron, como ela e o irmão Pietro falaram. A casa deles foi destruída, os pais deles morreram por causa de um míssil feito pelas indústrias de Stark. Então, esse foi um easter egg colocado, um easter egg muito bem colocado, por sinal, porque tem muita referência com a personagem. Apesar do primeiro episódio não revelar muita coisa, no segundo episódio nós já temos uma mudança disso, porque nós já temos mais informações para poder teorizar, né? Mais dúvidas que foram levantadas. E o episódio, né, começa com Visão e Wanda em casa, né? Na verdade, eles estão no quarto. Eles escutam um barulho por fora da casa. E Wanda começa a apagar e acender o abajur toda hora com seus poderes. E Visão até questiona: querida, você está usando seus poderes para poder apagar e acender a luz? E ela fala: estou. E aí Visão vai na janela, né, para poder ver o que estava fazendo barulho. Porém não encontra, né, se assusta e volta para a cama. Wanda até brinca com essa situação. Porém, ela usa novamente seus poderes para poder descobrir o que foi, né? O que estava fazendo aquele barulho. Ela descobre que foi o galho de uma árvore que estava batendo na janela do quarto deles. O episódio vai seguindo, né? Eles se preparam para um show de talentos que vai ter na comunidade dele, né? Na comunidade de Westview, nessa cidadezinha. Agora, nesse segundo episódio, nós já demos um salto. Não estamos mais nos anos 50, estamos nos anos 60. Novamente, a fotografia ainda é em preto e branco. E aí, vai seguindo, né? A Agnes aparece, Wanda e Agnes vão numa reunião de vizinhança, né? Eles acabam conhecendo Dot, que é a líder comunitária, né? Líder comunitária, entre aspas. Ela é a mulher influente ali da cidade e ela é a presidente desse grupo que está organizando esse show de talentos na cidade. E a Agnes até brinca falando que se Wanda conseguir dar uma boa impressão, várias coisas na cidade vão ser facilitadas para ela.
E aí eles chegam nessa reunião, né? A Agnes até brinca em uma determinada parte falando que não tem como suportar aquilo sóbria. Então ela começa a beber. A reunião segue e aí nós temos a primeira aparição da Monica Rambeau, que vai se tornar a Photon, provavelmente na série, durante o decorrer dos episódios. E aí ela não se lembra quem ela é, e aí ela até brinca com Wanda, né? Conversa com Wanda, troca uma ideia, elas aparentemente ficam amigas. Nesse meio tempo, Visão foi para a biblioteca, né? Se encontrar com os maridos das mulheres da comunidade. E aí um deles oferece um chiclete para Visão, né? Ele até brinca falando que não se alimenta, que não precisa comer. E aí ele pega esse chiclete e começa a mascar, né? Porém, como ele nunca masca um chiclete, ele não sabe muito bem como fazer isso, ele acaba engolindo. O chiclete entra pelos circuitos dele, né? Pelo sistema interno dele, acaba se prendendo em engrenagens, isso até mostrado de forma animada, de desenho, acaba se prendendo em engrenagens e ele acaba ficando meio que bêbado, como vamos descobrir um pouco mais na frente do episódio. Terminou a reunião, né, da comunidade entre as mulheres, e aí Wanda fica para limpar, né, para limpar os pratos que ficaram, e ela até brinca falando com Dot, que também ficou, que ela é muito grata por Dot ter escolhido ela, justamente para poder arrumar essa parte. E aí Dot começa a falar umas coisas bastante interessantes, porque ela fala que ela sabe que Wanda é diferente. E aí Wanda já fica meio que assim, tipo, o que você tá falando? Como é que você sabe que eu sou diferente? E nesse momento o rádio começa a tocar sozinho, ele liga sozinho, né? Uma música começa a tocar e em cima da música nós temos uma frase bastante interessante, que é: Wanda, quem está fazendo isso com você? Essa frase fica repetindo, Wanda fica sem saber o que fazer, né? Ela olha pro rádio e aí novamente a câmera muda, né? Dá foco no rosto dela, a música de fundo é totalmente mudada, o clima muda, fica muito mais pesado e ela fica sem reação, porque dá a entender que ela conhece a voz que tá falando, né? Provavelmente nós também conhecemos. Quem assistiu Homem-Formiga 2 lembra de Jimmy Woo, o agente lá da CIA, né, que vai ver se Scott está em casa. A voz é muito provável que seja dele, que agora ele faz parte da SWORD, né, e como vimos lá no final do primeiro episódio, a SWORD já está de olho na Wanda. E aí a própria Dot começa a ficar estranha também, ela começa a ficar mais nervosa, ela quebra o copo que está na mão dela. Quando ela quebra o copo, a mão dela acaba ferindo, acaba rasgando com o vidro e sai sangue. E é engraçado porque o sangue é vermelho, né? E dá pra ver, o sangue dela sai colorido, o que remete um momento lá do começo do episódio, que é quando Wanda sai de casa para encontrar a Agnes, ela encontra na verdade ela escuta um barulho, né? E ela vai ver e ela encontra um helicóptero. E o helicóptero tá caído no gramado dela, né? Nos arbustos. O helicóptero é colorido e o helicóptero tem a logo da SWORD, que é focado bastante. Então esses acontecimentos deixam Wanda muito nervosa, né? E aí o rádio explode, e quando o rádio explode parece que tudo volta ao normal. Dot volta a ser mais animada, né? Wanda tenta disfarçar o que foi que aconteceu, né? E continua seguindo o episódio. Wanda e Visão apresentam um show de talentos, né? Visão tá literalmente, como eu falei, né? Ele tá meio bêbado por causa do chiclete, o que acaba sendo uma coisa bastante engraçada, né? E é interessante porque em um determinado momento eles iriam usar o coelho da Agnes, que a Agnes emprestou, né? Que ela cuida desse coelho como se fosse o próprio filho. E o nome do coelho é Senhor Scratch. Muitos fãs, né, inclusive eu, já estamos teorizando de que esse coelho, o nome dele faz uma referência a Nicholas Scratch, que é o nome do filho da Agatha. Então vai que nessa já é uma outra referência de que Agnes na verdade é Agatha. Nunca se sabe. Eles ganham o prêmio, né, de melhor apresentação, eles vão para casa e aí uma coisa muito estranha começa a acontecer. Eles começam a conversar, né, sobre tudo, sobre o que aconteceu, né, sobre como aquilo dali é o novo lado deles. E Wanda misteriosamente aparece o quê? Grávida. A barriga dela já aumentou, né? Eles ficam chocados com isso. Nesse momento eles escutam um outro barulho e os dois vão pro lado de fora. A rua tá totalmente deserta, só tem eles. E um pouco mais na frente deles tem um esgoto. A boca do esgoto é aberta, né? E sai um cara com uma roupa de apicultor, né? Envolto por abelhas, algumas abelhas. E atrás da roupa tem a logo da SWORD novamente. Wanda olha bem pra ele e fala não. Quando ela fala não, ela literalmente rebobina a realidade por alguns segundos antes. Ela volta no momento em que ela e Visão
estavam conversando sobre os filhos, né? E aí é seguido o episódio, porém com um novo rumo. Eles não saem de casa, eles começam a conversar e Visão começa a ficar colorido. O rosto dele volta a ser da cor normal, né? Meio vermelho, meio rosa, meio magenta. E aí todo o espaço começa a ser preenchido de cor à medida em que Wanda vai olhando pro cômodo e que a câmera vai girando. E ela mesma é enchida de cor, né? Visão se olha, vendo que tá ganhando cor. E o episódio termina. O episódio termina com os dois juntos, com o episódio totalmente colorido, já fazendo a ligação com o próximo episódio, né? Que vai ser nos anos 70 e vai ser um episódio colorido. Uma coisa também, uma outra referência que acontece nesse episódio. Como ele é na década de 70, a abertura dele, novamente, o episódio tem abertura. Tem uma música de abertura bastante viciante, por sinal, que vocês vão ficar com ela na cabeça. Eu já tô. E a abertura, não só a abertura, o episódio como um todo faz uma alusão à série A Feiticeira. Os mais jovens não devem lembrar, porém a série é muito legal, muito boa, né? Uma série antiga. E o episódio faz justamente uma alusão a essa série. Ao mesmo tempo que deixou o clima de comédia, deixou também um clima de mistério, muito mistério, né? Algo que lembra muito Além da Imaginação, em que tudo começa feliz, porém aos poucos vai desmoronando. E esse vai ser o caminho que a série vai seguir, né? Vai começar alegre e aos poucos vai se tornando muito mais pesada, muito mais sombria entre aspas, né, gente? Que a gente conhece como é o sombrio da Marvel. Muito mais densa, até revelar todo esse mistério por trás, né? Do que essa realidade, como Wanda chegou ali, por que ela criou essa realidade e se tem alguém de fato controlando ela. O episódio, esse começo no geral, foi um começo bastante diferente do que a gente já está acostumado do universo Marvel, né? Porque não tivemos uma contextualização, não sabemos o que de fato aconteceu para já chegar nessa realidade. Isso deve ser explicado à medida que a série for passando. Foi uma jogada bastante ousada por parte de Kevin Feige, né, fazer isso. WandaVision já começou trazendo, de fato, essa nova era pro MCU, né? Essa expectativa de que o que vai acontecer quando esses mistérios vão ser revelados. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele acabou ficando um pouquinho grande, né? Porque, como eu falei, são 2 episódios. Eu tentei compactar o máximo de informações que eu podia. Divulguem para seus amigos, comentem o que vocês acharam do episódio, né? Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, porque é sempre bom dividir um pouco dessa opinião, né? É sempre bom saber o que os fãs estão achando, né? Como foi essa primeira impressão deles. Se inscreva aqui também no nosso canal, não deixe de curtir, divulgar lá no Twitter, no Instagram, entrar no nosso site, conferir tudo que nós temos sobre a série, né? Porque vai vir muito material por aí. E nos vemos na próxima sexta e desperte o herói que há em você.